Cartas de Paulo de Tarso, capítulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Mensagem presente no livro Vinha de Luz, editora FEB, capítulo 24. Mensagem intitulada No Reino Interior. Procuremos, portanto, o que favorece a paz e a mútua edificação. Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo em todas as coletividades. Entretanto, referindo-nos às massas humanas, somos compelidos, obrigados, a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensinamento evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe, se apegue ao mestre. Enquanto o trabalhador espia, averigua questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes, às condutas que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sobre a tormenta, a tempestade forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, causados pelos comentários alusivos referentes à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos, construamos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Paulo, nessa mensagem, Emmanuel esclarece o pensamento mais profundo de Paulo. Quando Paulo refere-se nesse versículo, procuremos, portanto, o que favorece a paz e a mútua edificação. Em nenhum momento Paulo está se referindo, procuremos favorecer a paz de nós mesmos, só nós. Você para consigo, vivendo em paz, sozinho. Em nenhum momento Paulo fala isso. Ele destaca, favorece a paz e a mútua edificação. Então a conjunção E aqui está colocando a obrigatoriedade de se executar em conjunto, favorecermos a nossa paz e que a mesma possa construir, desenvolver igualmente em outros. Então, Emmanuel estende o pensamento de uma maneira muito mais detalhada para todos nós,
A maioria das vezes ficamos num processo de crítica, desejando a transformação do mundo, desejando mais paz, mais equilíbrio para o mundo, melhores tomadas de decisões, enquanto que no fundo, essa vitória imediata ela não vai ocorrer agora. Não por enquanto, como Emmanuel nos explica. A influência dele é manifesta no mundo. Jesus despachou missionários para todos os lugares do mundo, para a Índia, para a China, para o Japão, para todos os países. Nenhum país é abandonado, em hipótese alguma. Todos somos filhos do mesmo Pai e todos somos irmãos em residência planetária. Então, em todas as coletividades, Jesus se manifesta através dos seus trabalhadores de amor e paz. Entretanto, quando ele comenta aqui, referindo-nos às massas humanas, às grandes coletividades, somos obrigados a verificar que toda transformação é vagarosa, ou seja, bem lenta e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Aquele ou aquela pessoa que então deseja seguir o Cristo, deseja seguir os seus ensinamentos, deseja construir essas emoções e transformar os seus sentimentos mais profundos. Esse particular, ele está disponível para transformação e para labores profundos. Como ele comenta, cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios. É individual, é propriedade de cada um. Ações e reações, igualmente de cada um. Possibilidades, tendências, pensamentos e criações. Todos nós somos livres para obrar nesse sentido. Então, Emmanuel nos esclarece, nesse plano, no plano do mundo íntimo de cada discípulo, o ensino do Evangelho pode exteriorizar-se em obras imediatas. Quando pensar na benevolência, você pode sim se focar em fazer o melhor bem a quem está próximo de você. Quando você se conscientizar da indulgência, da tolerância para com as imperfeições alheias, você pode fazer o máximo de tolerância a partir das suas possibilidades, de seus pensamentos e suas criações, e não as de terceiros, que geralmente estão vinculados com críticas fortíssimas, de julgamentos extremamente pesados. Bastará que o aprendiz se afeiçoe, se apegue ao mestre. Nossa, como o mestre nos ensinou algo tão profundo. Se tivéssemos realmente um pouquinho mais de coração, um pouquinho mais de sentimentos de bondade, de tolerância e mais de perdão, que fosse 10% a mais, tudo seria diferente. E esse é o convite do Evangelho. Enquanto o trabalhador respia, fica averiguando as questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. Que serviço? O serviço interno. Nos perturbamos com todas as notícias, com todos os ideais, com todas as lógicas políticas e as lógicas sociais. Mas e o nosso mundo interior? Que é a obrigação nossa. Não podemos deixar esse serviço individual abandonado. De igual maneira, se o discípulo não atende a essas condutas que servem à paz edificante, ou seja, uma paz construtiva, não a paz do ócio, mas uma paz construtiva, no lugar onde permanece, onde nós estamos situados, onde Deus nos plantou, e se não aproveita os recursos em mão, ou seja, as nossas capacidades que nos foram emprestadas, porque já malbaratamos, já usamos de maneiras equivocadas e não temos mais direitos sobre elas, mas mesmo assim Deus nos empresta. Então, se não aproveitamos esses recursos em mãos para concretizar a verdadeira fraternidade, a fraternidade do Cristo, seu reino interno, nosso mundo interno, estará dividido e atormentado sob fortes tempestades, porque no fundo, vamos ter consciência que nós não estamos executando a nossa natureza íntima.
Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal. Por vezes, a maioria das reações humanas do convívio social comum são ligadas a homenagens ao mal. O destacar o erro do próximo não é para auxiliá-lo, era para condená-lo, crucificá-lo e, por que não, incendiá-lo. Causados pelos comentários alusivos referentes à deficiência de muitos dos nossos irmãos. Então, Emmanuel dá a dica. Aonde começa o startup? Aonde começa aquele fagulha do incêndio equivocado? Com a deficiência de muitos dos nossos irmãos, quando comentamos essas deficiências. Se estamos observando deficiências, oremos, pedimos ajuda pelo irmão, pela irmã. Se observamos essas deficiências, devemos nos desdobrar em auxiliar para que a mesma possa superá-los, sem ofender, sem causar tristeza e temor. Então, esses irmãos, como são observados? São observados como irmãos que estão no barco da vida e que ainda não aportaram na praia do justo entendimento. Que muitos que já estão estudando e se desenvolvendo e se dedicando ao Cristo já alcançaram esse momento. Então o caminho é infinito e o Pai vela por todos, sem exceção. Então temos que aprender a auxiliar e edificar, ou seja, auxiliemos uns aos outros e devemos construir um destino melhor em comunhão com todos. Se és discípulos do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando a paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo.